Um. Fala, fiel. Bem-vindos ao canal Paporopopó. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo e nós pretendemos aqui fazer uma breve apresentação sobre nós dois e também falar um pouco sobre o que vai ser esse canal, né? Nossas resenhas, o que pretendemos falar para vocês e conversar com vocês. Então, galera, se apresentando aqui, meu nome é Lucas Funchal, mais conhecido como Funchal entre meus amigos, mas vocês podem também me chamar de Gordão, pelo apelido meu que o Gui mesmo me colocou. E como o Gui falou, a ideia é a gente trazer a resenha que a gente tem para o YouTube ou para os lugares que a gente for compartilhar, para que a gente possa falar as nossas resenhas aí com vocês. Bom, como ele já disse, né, meu nome é Guilherme, vocês podem me chamar de Gui, como vocês quiserem, não tenho um apelido muito exato, mas tanto faz, pode me chamar de Gui. Assim como ele, eu sou fanático pelo Corinthians também, né, nós dois moramos aqui em Assis, uma cidade pouco conhecida, mas nosso amor pelo Corinthians continua o mesmo. E a gente resolveu fazer esse canal para trazer essas resenhas, falar, né? Pô, a gente joga tanto papo fora, por que não compartilhar com outros corintianos que também têm essa vontade, né? Então esse é o nosso desejo, compartilhar com vocês nossas resenhas para vocês também comentarem e conversarem com a gente. Então, galera, a gente está pretendendo então fazer primeiramente formato de lives pré ou pós-jogo do Corinthians, para a gente discutir as escalações ou as substituições, falar um pouco sobre contratações também, falar nossas expectativas do Corinthians aí no ano e é como o Gui falou, jogar uma resenha fora e trazer aqui para a internet também, para que vocês possam compartilhar e ver as nossas ideias, dar risada com o que a gente tem falado e assim a gente segue. E além disso, a gente pretende gravar alguns vídeos, sei lá, meio que não aleatórios, mas com tópicos um pouco não só centrados diretamente em jogos ou escalações do Corinthians, mas também chamar alguns amigos que são rivais, porque nós temos muitos amigos que torcem para São Paulo, Santos e Palmeiras, e talvez para bater uma resenha com eles também a respeito do time deles ou também do Corinthians, o que pensam, né? Porque essa opinião de fora é legal também para incrementar essa resenha, né? Porque nós temos ideias muito opostas em relação ao Corinthians e muitas vezes que a gente acaba discutindo tudo, e isso que é o legal, essa que é o grande intuito do canal, é trazer ideias opostas para ter uma conciliação ou falar cada um que pensa, e é isso, seguir a resenha. Bom, galera, como o primeiro conteúdo, a gente vai falar sobre o jogo de amanhã. De amanhã não, hoje, né? Se vocês estiverem vendo hoje, tanto faz. Hoje, nós vamos falar então da final da Supercopa amanhã, Corinthians e Flamengo. E quais são as suas expectativas aí, Gui, se você quiser começar a falar? Você tem um olhar levemente clubista, né? Mas eu vou tentar ser no máximo realista aqui. Se você for colocar no papel e até em elenco, o Flamengo é algo assim, fora da casinha no Brasil, não tem como você disputar, né, em relação a isso. Os caras têm praticamente 2 times titulares e que quando você faz substituições o nível se mantém. Só que, assim como a gente já viu na Copa do Brasil do ano passado, eu confio muito no nosso elenco em relação a jogos grandes e que precisam ser jogados como tal, né? Porque, no meu ver, eles escolhem muitos jogos e nesses jogos grandes eles jogam bola. Eles põem a cabeça no lugar e sabem que precisam jogar. Ainda mais uma final desse tamanho, não é algo assim extraordinário, né? Uma Supercopa não é algo tão notório assim no país. Porém, querendo ou não, o título contra a segunda maior torcida do Brasil, porque a primeira é nossa, né? Não tem como. Né? A torcida terceirizada desses caras aí. Mas, né, é o título de expressão. Então, confio muito neles. Eu acho que na bola jogada a gente tem chance. Eu acho que vai ser o mesmo roteiro contra o Vasco. Né? Vamos abrir 1-0, tomar um empate, mas depois 2-1 e a gente sai vitorioso. Bom, essa é a minha expectativa e espero que aconteça. Então, quanto às minhas expectativas, eu penso um pouco diferente do Gui, opostos. Eu acho que o time do Dorival ele é muito inconstante do começo do ano para cá, mas se você pegar o final, eu acho o time inconstante. O último jogo, por exemplo, contra o Bahia, a gente viu uma falha da defesa inacreditável. Tudo bem, acontece, mas tem acontecido comumente com o Corinthians, e eu acho que contra um Flamengo que é muito poderoso, não dá pra ter esses tipos de falhas. Então, por essa inconstância, eu acho que não vai ser o mesmo cenário que foi contra o Vasco, que é um time muito inferior ao do Flamengo hoje. Então, eu acredito que o Corinthians ele precisa entrar para jogar conservado, precisa jogar
um tanto mais recuado para poder conseguir surpreender num contra-ataque ou até mesmo dentro de uma falha do Flamengo. Então a minha expectativa do jogo amanhã é um jogo mais com o Corinthians defensivo. Eu gostaria muito de contar com o Martins nesse jogo, a gente não vai poder contar por conta daquele trâmite lá do que ele tem. Então a gente vai com um meio campo menos defensivo, porque o nosso meio campo mais defensivo teria ele. Então eu fico bastante preocupado, principalmente com essa chegada aí do Paquetá também, que vai para o jogo. Eu fico bastante preocupado com o nosso meio, com o nosso sistema defensivo. Então eu não vejo o Corinthians assim nada favorito e eu espero que eles consigam surpreender, mas a minha expectativa é que o jogo seja 1-1 e nos pênaltis a gente vai contar com o Hugo Souza, que não tem sido nos últimos jogos protagonista, não tem feito o que ele fez ano passado, mas esperamos que dentro de uma final ele possa nos surpreender. Então eu torço pelo 1-1, mas eu considero o Flamengo muito favorito para essa final. Gostou? Falei bem ou não? Uhum. Vamos encerrar agora? Não, pô, vamos falar mais. E falando um pouco do meio campo do Flamengo, do reforço Paquetá, Gui, o que você acha aí? Você acha que ele vai fazer a diferença nesse jogo? Você acha que ele já entra como titular ou não? Cara, eu acho que como titular ele não entra. Eu não sei como ele estava na Europa, né, em relação a jogos, se ele estava jogando com frequência, etc. Não acompanhava muito o Achan. Alguns jogos que eu vi, bem esporádicos, ele jogava uma bolinha aqui e ali, mas nada assim, nível extraordinário. Embora o nível da Europa seja um nível muito acima do nosso. Isso eu tenho que concordar, mas tipo, ele não sobrava lá. Isso é fato, mas aqui no Brasil, com certeza ele vai sobrar. A minha expectativa é que, eu acho que provavelmente ele vai entrar no segundo tempo. Pelo menos uns 45 minutos ele deve jogar, o Felipe Luiz deve colocar ele. E dependendo do andamento do jogo, ele pode mudar muito isso, né? Assim, o melhor dos cenários seria se ele fosse entrar, a gente estiver à frente do placar para tentar segurar a casinha. Agora, se ele entra com 0-0, 1-1, ele pode mudar completamente o jogo a favor dos caras. Isso vai ser um pouco complicado. E ainda mais com o nosso Ranieri, que faz um jogo meio ruim, um jogo meio bom, não dá para você confiar tanto assim na marcação dele. Não temos o Martins, né, como o Lucas falou, vai ficar um pouco complicado essa questão. Só que como eu falei, o jogo é jogado e eu confio no nosso elenco, embora vai ser muito difícil, mas eu tenho aquela esperançazinha ainda que mesmo com o Paquetá e todo esse time recheado de estrelas, a gente consiga 1-0, 2-1 aí. Bom, eu já vejo também um pouco diferente. Eu acho que o Paquetá ele chega um nível muito alto aqui. Se a gente pegar de 2 anos para cá, o próprio Guardiola elogiou muito o Paquetá, tentou levar ele para o City diversas vezes e ele não foi por opção do West Ham. Ele também esteve envolvido em algumas questões lá de apostas, né, que a gente não vai entrar no mérito, se é certo ou errado do que ele fez, mas eu acho que ele chega aqui como talvez melhor jogador do Brasil hoje em atividade, porque o que ele apresentou na Europa, a capacidade dele, eu acho que é muito grande. Então eu acho que ele pode ser um diferencial. E se a gente pegar o conjunto do meio campo do Flamengo, é muito forte, cara. Jorginho, Arrascaeta e Paquetá. Cara, não, é algo assim, surreal. Surreal não de bom. Então, muito... na minha opinião, tipo assim, ele é muito diferente e eu acho que ele vai fazer total diferença aí pra esse jogo. Porque eu acho que ele está com sede também, né? Ele estava com esse desejo, com essa vontade de vir pro Brasil e eu tenho certeza que ele vai querer deitar amanhã. Ele realmente vai voltar com sangue no olho um pouquinho, né? Porque ainda mais vai voltando numa final. Mas uma resenha agora para descontrair. Em caso de título do Corinthians, Funchal, o quanto você disponibilizaria do prêmio para o Memphis Depay? Gui, já que a gente está falando do jogo, a gente já falou aí sobre um pouco do Memphis, aí, um pouco do Paquetá, falou um pouco do jogo, das nossas expectativas. Fala aí o teu time titular para nós, com quem que você iria amanhã pro jogo? Amanhã eu entraria com o Hugo Souza no gol, né, obviamente. A linha defensiva, eu acho meio difícil ele fazer essa mudança agora, só que eu entraria com o Gabriel Paulista no lugar do Ramalho. Então eu entraria com o Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Meu meio campo, como Martins está fora, não sei se ele devia entrar
pensando tanto em defender assim por falta de característica marcadora forte. Então eu entraria com o Ranieri mesmo ali, para dar uma sustentação maior. Hoje eu bancaria o Carídio pela falta de intensidade que ele pode ter num jogo desse, que pode ser fatal. Embora o Matheus Pereira não tenha tanta essa intensidade, só que eu acho que a qualidade que ele agrega mais é um fator decisivo que pese mais para ele do que para o Carídio. Então eu entraria com Ranieri, Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Breno Bidon. Pode ser um suicídio, só que eu não vejo um time diferente assim que vá agregar tanto a mais em marcação, a não ser que ele tire o Garro e coloque o Carídio. Daí seria Matheus Pereira, Ranieri, Carídio e Bidon. Eu fecharia esse meio campo também total e deixaria o Garro pro segundo tempo para tentar uma tacada de sinuca no segundo tempo, né? E o nosso ataque não tem muito erro, né? Yuri Alberto e Memphis Depay. Embora o Yuri Alberto é cheio de altos e baixos, perde gol e nos custa jogos, né? Mas é o que nós temos para hoje. Não temos cara igual a ele no elenco e precisamos dele amanhã. E com certeza eu confio que ele pode fazer um gol aí. E você, Funchal, qual que você acha que é a escalação de amanhã? Meu meio campo, minha linha defensiva começa com o Hugo, Mateuzinho. Diferente do Gui, eu iria com a dupla mais entrosada, Ramalho e Gustavo Henrique, e eu acho que ele vai com essa dupla porque ele só não foi contra o Bahia com essa dupla porque o Ramalho jogou contra o Velo Clube. Eu acho que ele está fazendo dosagem de carga. Eu iria com essa dupla pela sincronia. E Matheus Bidu, a gente não tem reserva na lateral esquerda. Meu meio campo, eu penso também diferente do Gui, eu não colocaria em hipótese alguma inicialmente Carrijo e Garro. Eu deixaria o mais defensivo possível e deixaria o Bidon na frente. Então, assim, meu meio campo é Ranieri, Matheus Pereira, que compete mais do que o Carrijo hoje, André e Bidon. E aí eu deixaria para o segundo tempo o Carrijo e Garro, que poderia agregar mais tecnicamente quando o time estiver mais cansado, porque esse time do Flamengo também, ele faz substituições no meio do jogo. A maioria dos jogos ele tira seus principais jogadores. O Jorginho dificilmente termina a partida. Então, nesse momento onde eles colocam pessoas mais físicas, a gente colocar pessoas mais técnicas pode fazer a diferença. E o ataque, inegavelmente, é Memphis e Yuri Alberto. Eu confio bastante no Yuri. Ele decepciona em muitas coisas simples, mas geralmente nesses jogos ele acaba surpreendendo bem, principalmente em jogos grandes. Bom, esse é meu time titular. Não colocaria Carrijo e Garro. Eu acho que entrar com eles é tiro no pé. Vou falar pra você que eu esqueci do André. Mas dane-se também. Agora não vou mudar o time. Eu esqueci totalmente do André. Os caras vão falar assim, se tiver alguém que me ouvir, nossa, que burro, velho. Nossa, mas eu esqueci do André, mano. Tá papo reto. Senão eu colocaria ele. Esse é o meu meio campo, mano. Matheus Pereira, André e Bidon. Bom, galera, esse foi aí o nosso primeiro vídeo. Nos perdoem nesse sentido, a gente não vai ter a melhor qualidade de som, a gente tá começando agora, a ideia é a gente evoluir como um hobby mesmo, né? A gente tem as nossas profissões, os nossos estudos. Se isso aqui se desenvolver, vai ser legal. Então, aos nossos amigos que vão acompanhar aí, deixa um like, deixa um comentário o que você acha também. Só não vem gorar o Corinthians, pelo amor de Deus. Sempre sonhei em falar isso. Sempre sonhei em falar isso. Sempre sonhei em falar, deixa nos comentários. Brincadeira. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima aí. E brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem aí das coisas que a gente vai trazer aí pra vocês. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.